Olá! Hoje a gente vai explorar uma visão de mundo bem diferente, bem complexa, sobre a origem da humanidade. Tudo isso vem direto da obra de Annie Besant e C.W. Leadbeater. O que fizemos aqui foi preparar uma análise para tentar destrinchar essa fascinante antropologia esotérica. Então, vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com aquela grande pergunta sobre de onde viemos, passa pelo método que os autores usaram, que é bem particular, e aí entra no mapa do universo que eles desenham. Depois, a gente segue a jornada da consciência, vê o momento exato do despertar da humanidade e, para fechar, qual seria o nosso destino final, segundo essa visão toda. Bem, a fonte que a gente analisa aqui já começa com uma das perguntas mais profundas que existem, né? Não é só uma questão de ciência ou de religião. É um mistério que envolve tanto o espírito quanto a matéria. E essa citação, que está logo no comecinho do livro, coloca o dilema de uma forma perfeita. De um lado, essa ideia de uma descida divina. Do outro, a de uma lenta ascensão evolutiva. A resposta que os autores propõem busca, na verdade, unificar essas duas pontas. Ok, mas antes de ver a resposta deles, é fundamental entender o método de investigação que eles dizem ter usado. Não é nada baseado em fósseis ou em escrituras antigas, mas sim numa capacidade de percepção bem específica. Os autores afirmam que todo o relato deles se baseia nessa faculdade. Para eles, a clarividência seria uma chave que permite ler a história do cosmos diretamente, como se fosse um arquivo universal que uma consciência treinada consegue acessar. E a partir dessas observações clarividentes, eles traçam um mapa de um universo imenso, mas muito organizado. A ideia é que, assim como a natureza, o cosmos inteiro é construído sobre um padrão geométrico fundamental. E esse padrão é regido pelo número 7. Ele é apresentado como o número base do nosso sistema solar. E se a gente parar para pensar, ele ecoa em várias coisas, né? Os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, o que sugere uma lei de organização que está em tudo. Essa estrutura é descrita quase como o sistema operacional do universo. É um padrão de sets que se repete e organiza toda a evolução. Pensa assim. As cadeias são como grandes estágios de desenvolvimento. E em cada um desses estágios, a vida precisa passar 7 vezes, as rondas, por 7 mundos diferentes, os globos, para completar seu aprendizado. É complexo, mas tem uma lógica interna bem forte. Olha só, esse primeiro diagrama mostra a escala mais ampla possível. Ele mostra os 7 principais campos evolutivos dentro do nosso sistema solar. Cada um seria um palco para o desenvolvimento de uma forma de vida. E nós estamos em um deles. Agora, o que é bem interessante aqui é como a imagem dá um zoom. A gente consegue ver a progressão da vida descendo de planos mais espirituais, passando pelo mental, emocional, até chegar no plano físico, para depois começar a jornada de volta para cima, só que agora enriquecida pela experiência. E aqui a gente vê em detalhe como um ciclo, uma ronda, funciona na prática. A consciência vai viajando por esses 7 mundos. A nossa Terra é identificada como o globo D, que é o ponto de virada, sabe? O momento de maior mergulho na matéria, antes de começar o longo caminho de subida de volta ao espírito. Então, o que exatamente está viajando por esse mapa cósmico todo? A resposta é a própria consciência. Não são só corpos físicos, mas a consciência em si, numa jornada que dura eras e passa por todos os reinos da natureza. De acordo com essa visão, e isso é fascinante de se pensar, a consciência que hoje é humana já viveu em formas muito mais simples. Em eras cósmicas passadas, ela passou por estágios como mineral, depois vegetal e, mais recentemente, como animal, em cadeias planetárias que existiram antes da nossa. Isso tudo nos leva a um momento que é o ponto central da história, a transição da consciência animal mais avançada para a primeira faísca de individualidade humana. O momento em que nasce o eu. E segundo a fonte, o palco para esse grande drama não foi a Terra, foi o seu predecessor planetário. Um corpo celeste que hoje é a nossa Lua, mas que, naquela época, era um mundo cheio de vida. O texto descreve um laço muito profundo entre os primeiros seres humanos e esses companheiros animais, que eram super inteligentes. Era uma relação que beneficiava os dois lados e que preparou o terreno para uma transformação sem precedentes. E aqui está o gatilho da mudança. A teoria diz que não foi um processo gradual, foi um ato único, um ato de altruísmo, de uma devoção assim sem tamanho. Esse sacrifício teria gerado a faísca que acendeu algo novo e mudou tudo.
Então, o ponto crucial aqui é que esse evento de sacrifício, um ato de pura vontade, é só uma das 3 maneiras principais pelas quais a centelha divina do eu individual pode ser acesa. Existem outros caminhos, como o da sabedoria, através da devoção, e o da inteligência, pelo esforço de compreender algo maior. Mas, depois de se tornar humano, a jornada está muito longe de acabar. O sistema descreve um futuro que vai além do nosso estado atual, apontando para novas fases de evolução. Toda a experiência humana é apresentada como se fosse um campo de treinamento, sabe? O propósito seria desenvolver o potencial divino que está adormecido dentro de nós para um dia, finalmente, nos formarmos e passarmos para um reino de consciência totalmente novo. Ao completar o estágio humano, uma escolha entre 7 caminhos se abre. Cada um é uma forma diferente de serviço cósmico, de continuar evoluindo. Vai desde entrar na bem-aventurança do Nirvana até se juntar ao, digamos, autocomando do Logos, a consciência que governa o sistema. Ou até mesmo se unir à evolução dos anjos, que eles chamam de devas. E assim, a análise desta fonte não termina com uma resposta final, mas com uma última e poética pergunta. Ela aponta para um futuro que ainda está se desenrolando, um horizonte de possibilidades que continua sendo um mistério, nos convidando a refletir sobre o que ainda está por vir.